Olá, seja muito bem-vindo a mais um Começo de Conversa, um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. Eles representam uma grande mudança do Poder Judiciário, afinal se aproximam do povo e da sua linguagem. Vieram para tornar a justiça mais simples, célere, informal, eficiente e não onerosa. Estamos falando dos juizados especiais. Com total propriedade para falar sobre este assunto, nosso entrevistado de hoje nasceu em Penápolis, São Paulo. Graduado em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, ele fez pós-graduação em Direito Tributário. O interesse em ser juiz surgiu durante o estágio na Justiça Federal, na época da faculdade, quando teve contato com a função judicante pela primeira vez. Ele já foi técnico judiciário da Justiça Federal do Paraná e analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. No dia 5 de abril de 2013, ele assumiu o cargo de juiz de direito. Na volta do intervalo, você confere um bate-papo sensacional com o nosso convidado de hoje, Dr. Max Wilde Souza. Já, não sai daí. Olá, estamos iniciando o primeiro bloco de mais um Começo de Conversa, um programa produzido pelo NEC TV, mantido pela Fundação Educacional de Caratinga e retransmitido pelas emissoras TV Sistec e Super Canal TV. O convidado do bate-papo desse Começo de Conversa veio para Caratinga em março de 2019. Atualmente ele é o diretor do Foro da Comarca de Caratinga e atua no Juizado Especial, julgando processos cíveis de causas de até 40 salários mínimos, processos criminais referentes a crimes com pena máxima de até 2 anos e, se o processo for contra o município ou estado, até 60 salários mínimos. Já atuou nas comarcas de Porteirinha, no norte de Minas, e em Turuma, no Triângulo Mineiro. Seja muito bem-vindo, doutor Max Wilde Souza. Obrigado, Tudo professor. bem? Falei Wilde, mas a pronúncia correta é Wilde. Tranquilo, obrigado, professor. E de onde veio esse sobrenome? É o nome do meu avô. Meu avô que era Max Wilde, na verdade. Ele veio da Suíça, eu não cheguei a conhecê-lo. Aí veio da Suíça com o irmão, e, enfim, para o interior de São Paulo. E aí minha mãe quis homenagear o pai e colocou o nome do pai. Muito bem. Como é que um penapolitano, é assim que se chama? Penapolense. Penapolense? Ah, muito bem. Um penapolense veio parar em Caratinga. Pois é, professor. Eu, como o senhor me apresentou no início do programa, eu assumi aqui a magistratura em Minas Gerais em abril de 2013 e passei pelas comarcas de Turama, que é de Porteirinha, que é a entrância inicial, que é apenas um juiz, como juiz substituto. Depois fui promovido para Iturama, que é considerado entrância intermediária. E aí depois eu tinha intenção de promover para uma comarca de entrância especial. Surgiu a oportunidade, foi publicado um edital que tinha uma vaga disponível aqui em Caratinga, e a despeito da distância, como eu tinha interesse de promover, de crescer na carreira, eu assumi e vim para cá em março de 2019, há um pouco mais de 3 anos. Está gostando da cidade? Estou gostando da cidade. Casou-se aqui em Caratinga? Casei em Caratinga, casei com uma caratinguense, já me sinto um pouco de Caratinga também. E o senhor vem de uma cidade, que é uma cidade do interior de São Paulo. A gente sabe que ela é bem distante de São Paulo, mas é uma cidade boa, como toda cidade de São Paulo é, né? E é uma cidade muito voltada para a cultura, uma cidade muito limpa, as pessoas muito educadas. Teve no Triângulo Mineiro também, que é uma região muito boa. Teve Londrina, que é uma cidade também assim bacana demais, né? Mas foi também parar em Porteirinha, que a gente sabe que já é uma cidade com muita carência, né? E aí vem para Caratinga. Sente falta do que aqui em Caratinga? O senhor estando em Caratinga, o que o senhor sente falta? Eu acho que Caratinga, eu acho que toda a cidade, Eugênio, assim, a minha cidade também, no interior de São Paulo, ou Londrina, todas as cidades têm os aspectos bons e os aspectos não tão bons. A minha cidade de origem, eu tenho carinho por lá, sou nascido lá, mas também é uma cidade distante da capital, é uma cidade que tem as suas deficiências em matéria de saúde, em outras questões, então eu acho que lugar perfeito realmente não existe. Eu acho que Caratinga foi uma cidade que me recebeu muito bem, eu acho que as pessoas são muito amistosas, é fácil de fazer amizade, eu consegui, enfim, fazer amizades aqui, me dar bem no trabalho, fazer bons relacionamentos. Então, assim, eu sinto um pouco de falta, às vezes, sinto um pouco a distância da minha cidade de origem por estar muito longe da minha família e, em razão da distância, vê-los bem pouco. Mas, fora isso, não tive maiores dificuldades aqui. Sua família está praticamente no interior de São Paulo? A minha família está praticamente no interior de São Paulo. Tem algumas pessoas na capital, mas a maioria está no interior de São Paulo mesmo. Bacana. O senhor hoje é o diretor
do foro, né? Sim. Esse é um cargo que ele é meio que flutuante, né? Sim, A sim. cada período, né? O senhor vai... É um rodízio. O senhor continua até quando como diretor do foro? Eu assumi na última semana do ano passado, em dezembro de 2021. Em tese, eu fico até dezembro de 2023. São 2 anos e aí posso ser reconduzido, mas aqui em Caratinga nós não temos o hábito de assumir nova gestão. A gente costuma passar para um colega que ainda não foi. Já o juizado especial já é um cargo fixo, a função mais fixa, Sim, né? sim. É para essa que o senhor fez concurso? Ou essa que escolheu? Na verdade, quando eu fui promovido aqui para Caratinga, existia um cargo que era o juiz de direito auxiliar. O juiz de direito auxiliar ele não era vinculado a nenhuma vara. Essa vaga para a qual eu vim para Caratinga, ela não existe mais, porque ela foi transformada em o cargo de juiz de direito da terceira vara criminal, por ocasião da criação das novas varas em meados de 2020, que foi criada a terceira vara criminal e a terceira vara civil. Na ocasião, o meu cargo foi transformado e eu assumi a terceira vara criminal. Só que eu fiquei na terceira vara criminal muito pouco, eu fiquei cerca de 2 meses, abriu uma vaga no juizado especial, eu pedi remoção e aí eu estou no juizado especial desde agosto de 2020. E aí eu fico até eu ter interesse de eventualmente remover para uma outra comarca ou por uma outra vara, ou se eu não quiser eu posso me aposentar no juizado daqui de Caratinga mesmo. Então, conta para nós agora, assim, sucintamente, o que é o juizado especial? O juizado especial, Eugênio, a gente fala que é uma das portas principais da justiça, né? O juizado ele foi criado, né, pela Lei 9.099, tem previsão do juizado na Constituição, mas ele foi regulamentado pela Lei 9.099 de 95. O objetivo do juizado, inicialmente, era julgar as causas mais simples, mais corriqueiras, as causas de valor econômico limitado. E o juizado também é a única vara, digamos assim, que permite que a pessoa ajuize a ação diretamente, sem a intervenção de um advogado, desde que a causa tenha até 20 salários mínimos. Se a causa for de até 40 salários mínimos, entre 20 e 40, ela obrigatoriamente deve estar assistida por advogado. E nas causas contra o poder público, município, estado, autarquias estaduais, municipais, aí a competência é de até 60 salários mínimos. Então o juizado, na verdade, a intenção da criação do juizado foi para resolver aqueles problemas corriqueiros das pessoas. Problema de produto, de consumidor, problema de banco, problema de telefonia, teve o nome negativado, a loja não entregou o produto, enfim, esse tipo de situação, o objetivo do juizado é esse. E o juizado, na verdade, ele foi criado também para ser uma justiça mais simples e mais rápida. Ou seja, algumas formalidades do processo comum ordinário não se aplicam no juizado. Então, por exemplo, quando eu vou julgar um processo, eu não preciso fazer um relatório completo na sentença do que aconteceu no processo. Eu já posso ir diretamente enfrentar o mérito. Olha, o problema é esse, o consumidor alega isso, a solução adequada é essa e julgo dessa forma. No procedimento comum, não. No procedimento comum, o juiz tem que fazer um relatório todo do processo. Enfim, as comunicações, as intimações são mais formais. No juizado eu posso fazer uma intimação, por exemplo, por telefone. Situações que no procedimento comum não se aplicam. E isso foi pensado justamente para isso, para resolver o problema das pessoas de uma forma mais simples, né? Como eu disse, esses problemas de consumidor, de banco, de telefonia. Depois, posteriormente, foi criado o Juizado da Fazenda Pública. O Juizado da Fazenda Pública era justamente para resolver problemas das pessoas com o poder público. Então, a pessoa quer discutir um tributo municipal que ela foi cobrada indevidamente, ou ela está precisando de um medicamento, o Estado não fornece esse medicamento. E aí foi criado o Juizado da Fazenda, e o Juizado da Fazenda tem competência maior de até 60 salários mínimos. Só que, em razão do aumento de atribuições do juizado, o juizado às vezes não consegue, como foi pensado originariamente. Esse eu acho que é um problema do juizado em nível nacional. Como a competência do juizado ela foi ampliada, muito grande, né? Hoje é muito grande, então ela não consegue, o juizado tem um pouco de dificuldade hoje de resolver as coisas de uma forma tão simples e tão rápida como foi a proposta original. Entendi. Então, na verdade, assim, foi pensado, eu imagino, para poder meio que popularizar a justiça, democratizar isso um pouco, né? Exato. Dar acessibilidade a quem não pode, por exemplo, contratar um advogado, mas hoje chega num ponto, quer dizer, criou uma expectativa tão grande e tanto serviço que chegou, né, que acaba tendo que procurar um advogado mesmo. Pois é.
Lá no juizado, por exemplo, aqui em Caratinga, em todos os juizados aqui de Minas Gerais, a gente tem um setor que chama atermação. Esse setor, a pessoa vai lá, ela vai lá sozinha e lá ela fala qual que é o problema que ela possui. Olha, eu tenho um problema com o banco X, ou eu tenho um problema com a operadora de telefonia Y, eu tenho esses documentos aqui, eu preciso resolver. E aí vai ter um servidor que vai redigir o problema dela, o pedido dela e vai distribuir a ação para ela. Então ela não precisa de advogado desde que a causa seja de até 20 salários. Esse acesso é simples, quer dizer, fala até para o telespectador que está nos assistindo, né? Então, estou com um problema, comprei um celular R$1.000, eu sei que isso poderia enquadrar. Exato. A loja não falou que não vai resolver, eu tenho que procurar resolver isso. Se eu for gastar com um advogado, realmente capaz do valor do celular ir embora na causa, né? Então, assim, isso é simples mesmo. Então, eu vou ao juizado especial. Eu vou ao fórum, chego lá e falo, estou querendo fazer uma reclamação, estou querendo ajuizar uma causa. Esse acesso é fácil para o cidadão? É fácil para o cidadão. É bem isso que o senhor falou, professor. A pessoa vai lá no juizado, inclusive a vara do juizado, né, é a vara que atende desde o período da manhã até a tarde. A gente atende os 2 turnos, porque via de regra o atendimento ao público no fórum é a partir do meio-dia, à exceção do juizado, que a gente tem um atendimento pela manhã. Então a pessoa pode ir lá presencialmente, com os documentos que ela tem, do produto, da queixa dela, o servidor vai redigir o pedido e vai distribuir a ação para ela. Como ela pode também fazer o que a gente chama de atermação online, que foi um sistema que o tribunal criou na época da pandemia, porque não podia haver muitas pessoas dentro do fórum por conta do contágio do coronavírus. Então existe esse sistema de atermação online. A pessoa entra no site www.tjmg.jus.br, lá vai ter a indicação, né, o menu para você acessar o sistema do juizado especial. Lá ela vai colocar os dados dela, vai colocar a queixa dela e vai encaminhar eletronicamente aqui para o nosso juizado. O nosso juizado vai receber esse pedido online, vai telefonar para a pessoa, vai explicar para a pessoa os documentos que ela tem que mandar, ela vai mandar online esses documentos também, e aí o nosso serviço do juizado vai distribuir a ação e vai encaminhar para ela o número do processo para ela poder acompanhar. Bacana. Doutor, vou fazer um rápido intervalo, você não sai daí, conversa sensacional aqui com o juiz de direito, doutor Max Wilde. Já já. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do Começo de Conversa, hoje recebendo a visita do juiz de direito, diretor do foro da comarca de Caratinga e do juizado especial também de Caratinga, doutor Max Wilde. Nós estávamos falando aí, doutor, sobre essa questão do tipo de ocorrência, né, que pode ser levada lá para o juizado. E aí, a causa ajuizada pode ser civil e criminal? Pode. A competência criminal do juizado é para aqueles crimes cuja pena não ultrapasse 2 anos. Então, os casos mais correntes no juizado são ameaça, crime de ameaça, desde que não seja uma ameaça em contexto de violência doméstica, porque aí a gente tem uma vara específica para cuidar dos casos de Lei Maria da Penha. Casos de lesão corporal simples, que são lesões que não causam maiores repercussões, né? Casos de vias de fato, que é aquela lesão que não deixa marca na pessoa. Alguns crimes ambientais, deter pássaros, por exemplo, irregularmente sem licença. Alguns crimes de trânsito, como dirigir veículos sem carteira de habilitação. São alguns dos crimes, por exemplo, cuja competência vai para o juizado. A competência criminal do juizado, ela também é regulada pelos princípios do juizado, que são os princípios de resolver a causa com maior celeridade e simplicidade. Então, para aquelas pessoas que cometem um delito de competência do juizado e essa pessoa ela não tem nenhuma condenação anterior, ela é uma pessoa considerada primária, via de regra é oferecido um benefício para essa pessoa, pode ser uma transação penal ou uma suspensão do processo, e aí por meio desse benefício ela cumpre algumas condições, por exemplo, pagamento de um salário ou uma prestação de serviços à comunidade, comparecer no juizado durante um período para assinar uma ficha de comparecimento, e cumpridas essas condições o processo é arquivado e ela não é considerada condenada pela justiça. Então, o objetivo também é esse, evitar que se instaure um processo criminal com audiência, com julgamento, com recurso. O objetivo também é resolver a causa criminal com simplicidade. A gente, por exemplo, num caso de lesão corporal simples ou um caso de perturbação do sossego, que é um caso que tem muito também, a gente chama o autor do fato, que é aquele que praticou o delito, chama a vítima, faz uma audiência de composição civil, vê se eles conseguem entrar num acordo. Se eles entram num acordo, a gente encerra o processo.
Se não há um acordo e a pessoa é primária, a gente oferece esse benefício dele cumprir algumas condições em troca do processo ser arquivado. Apenas se não há composição civil entre a vítima e o autor do fato. E se não é caso de conceder nenhum benefício para ele, porque ele já tem uma condenação, por exemplo, aí sim que o processo criminal vai até o fim, até com audiência, julgamento e recurso. Mas, via de regra, o juizado criminal também objetiva resolver a coisa com simplicidade. Eu ia te perguntar isso, e é até bom que o senhor esclareça para a gente. Por exemplo, eu posso procurar o juizado especial, não porque seja mais barato, mas porque seja mais célere, por exemplo. Eu não quero perder muito tempo com isso, então eu vou lá. Não é nem porque eu não quero um advogado. Mas aí o resultado disso não me foi favorável, por exemplo. Eu posso recorrer? Pode. Tanto no juizado civil quanto no criminal pode recorrer. Vai haver um recurso que é chamado de recurso inominado, a outra parte ela vai apresentar uma defesa a esse recurso e o processo depois vai ser julgado não pelo tribunal em Belo Horizonte, mas sim por uma turma recursal que tem sede aqui em Caratinga, que é composta por juízes de primeiro grau, que são juízes aqui de Caratinga também. Então o processo vai para a turma recursal julga, depois disso cabe apenas um recurso para o Supremo em alguns casos excepcionais. O juizado também não permite aquela miríade de recursos que o processo comum permite. Então vai para a turma recursal, via de regra depois da turma também está encerrado o caso. Tá. Via de regra, imagino que as pessoas que utilizam o juizado de pequenas causas também são pessoas mais simples, imagino que sim, ou não? Varia muito, Eugênio. A gente tem muitos casos de pessoas simples, mas a gente tem também casos de pessoas de classe média, classe elevada, que procuram o juizado. Porque o juizado ele tem também um outro benefício, que eu não comentei no primeiro bloco. O acesso ao juizado em primeiro grau, não para a turma recursal, mas em primeiro grau, ele independe de pagamento de custas e de honorários. Então, quando a pessoa vai para a justiça comum, nas varas comuns, uma ação civil que tramita numa vara civil, a pessoa, via de regra, ela tem que pagar as custas para ingressar com a ação, a não ser que ela comprove que realmente ela é hipossuficiente. Agora, no juizado, não é preciso comprovar isso. Qualquer um, independentemente da renda, precisa ajuizar uma ação contra uma empresa de telefonia. Ela ajuiza, não precisa pagar nada. Então, atestado de pobreza, quer dizer, não precisa disso. Não, ela vai precisar pagar as custas ou apresentar provas da pobreza apenas se ela quiser interpor um recurso. Entendi. Agora, via de regra, se ela não quiser, o acesso independe de pagamento de custas. Mas eu imagino que muitas pessoas não têm o conhecimento, por exemplo, jurídico necessário para poder entender o que seria para pequenas causas ou não. Então, vamos imaginar, a pessoa chega lá com a questão de injúria racial e ela vai ter, de qualquer forma, acesso e lá as pessoas vão orientar, olha, isso não é para quê? Isso é para outra... ou ela nem chega lá no setor. No criminal, Eugênio, a gente tem um outro procedimento. No civil, na área civil, a pessoa pode ir direto lá ou por meio do advogado distribuir a ação eletronicamente. No criminal, não. No criminal, a regra é, a pessoa procura a autoridade policial. Ela procura a delegacia de polícia ou a polícia militar e vai fazer a ocorrência. Aí a própria delegacia de polícia ou a polícia militar já vai distribuir a ação. Esse é caso de juizado, manda para o juizado. Esse é caso de justiça comum, manda para a justiça comum. Aí o acesso não é, no criminal o acesso já não é direto. Tá, e agora só uma curiosidade ainda sobre a questão da injúria racial, por exemplo. Porque essa não é do juizado, então essa me parece que tem uma penalidade maior, alguma coisa assim. Essa vai sempre exigir um advogado? É que assim, Eugênio, no criminal sempre vai ter advogado para defender o réu, seja no juizado, seja na justiça comum. Muito bem. Tá? Mesmo que seja oferecido pelo Estado ou que seja contratado. Exatamente. Lá no juizado, atualmente, a gente não conta com defensoria pública. Entendi. Então, os réus do juizado, se eles não têm um advogado particular, a gente nomeia um advogado privado para ele e depois o Estado vai pagar o valor de uma tabela da OAB. Mas todo réu, mesmo para aceitar um benefício, aquele benefício que eu comentei no início, que cumprido encerra o processo, mesmo esse, a gente vai nomear um advogado, ele vai conversar com o advogado e só vai aceitar o benefício se ele e o advogado estiverem de acordo. No civil não. No civil, no juizado especial, é sem advogado. Pode ser com advogado ou sem. Se eu não quiser usar o advogado, eu vou ser atendido. Vai ser atendido. Aí só se quiser interpor um recurso, aí sim que vai precisar. Quais são os casos mais comuns que aparecem lá para o senhor? Do civil, como eu disse, né, são esses casos, né? Hoje em dia a gente tem muito processo contra banco para discutir questão de empréstimo consignado, fraudes bancárias dos mais diversos tipos nós temos.
Problemas de negativação de nome por parte de empresa de telefonia, por parte de banco, por parte de loja, temos muitos também casos. Temos casos, né, de servidores públicos estaduais que visam receber adicionais, férias, aqueles servidores contratados pelo Estado irregularmente, por exemplo, que buscam receber FGTS ou outras verbas, nós temos muitos casos também. Temos casos de indenização variados, né? Acidente de trânsito, a pessoa ajuiza uma ação para visar receber o reparo do veículo, né? Ou, inclusive, casos, né, de ofensas nas redes sociais, que embora a injúria, os crimes contra a honra praticados nas redes não entrem na competência criminal do juizado, muitas vezes a pessoa ajuiza uma ação cível de indenização, visando ser reparada pela ofensa que ela sofreu. Bacana. Em termos de prazo de resposta, entre ajuizar uma ação e ter uma resposta, isso leva mais ou menos quanto tempo? Você pode precisar, não? Eugênio, isso varia um pouco conforme o caso. Se o caso precisa de realização de audiência, porque tem alguns casos que não precisa de audiência para ouvir testemunha, não precisa ouvir ninguém. Esses casos que não é necessário designar uma audiência, eles são resolvidos mais rapidamente. Até por jurisprudência também, né? Exato. A gente procura resolver esses casos num prazo de até 6 meses. Mas é um prazo que a gente também não pode cravar, porque varia muito. Se o caso precisa de designar uma audiência, aí pode elastecer, o prazo para julgamento pode ser um pouquinho maior. Mas a gente procura resolver os casos na maior rapidez possível. Agora, eu sei, por exemplo, que aqui em Caratinga, os juízes todos aqui estão com as mesas lotadas de processo. É muita coisa, né? No juizado também assim? No juizado também. O juizado atualmente é a vara mais volumosa do fórum, até por conta dessa competência muito ampliada. A distribuição mensal de processos no juizado, a gente recebe mensalmente mais de 400 processos por mês. E o nosso acervo total, que tramita lá na vara, é um pouco mais de 9.000 processos. Nossa. Então, o nosso objetivo é, todo mês, julgar mais processos do que entra, para a gente poder, aos poucos, ir reduzindo o estoque. Mas é um esforço grande. É muito trabalho, né, doutor? Vamos fazer um rápido intervalo, você não sai daí. Estamos com um bate-papo aqui super interessante com o doutor Max Wild. É já já. Olá, estamos de volta com o terceiro e último bloco do Começo Conversa. E você que chegou aí agora pode acompanhar ainda um resto de conversa aqui sensacional com um convidado muito especial, doutor Max Wild. Doutor Max, o juizado especial federal, nós não temos em Caratinga, né? Nós não temos em Caratinga. Caratinga. O que isso acontece? É mais difícil? O juizado federal, a Justiça Federal, ela não é tão capilarizada como a Justiça Estadual. Quer dizer, são um número muito menor de cidades que têm sede da Justiça Federal. A mais próxima de nós é a Justiça Federal de Manhuaçu. Então, se o cidadão precisa ajuizar uma ação, por exemplo, contra a União, que é o governo federal, contra a Caixa Econômica Federal, contra o Correio, que é uma empresa pública federal, aí ele aqui nós não temos competência. Aí ele teria que ajuizar uma ação lá em Manhuaçu. Há uma expectativa de que esse ano seja criado um tribunal federal exclusivo para Minas Gerais. Então, há uma expectativa de que com a criação desse tribunal, a Justiça Federal em Minas possa estar mais próxima do cidadão, eles possam criar mais unidades. Mas isso é apenas uma expectativa, a gente não tem nada garantido. Aqui em Caratinga nós não temos competência para julgar causas contra órgãos federais. Muito bem. Já o juizado especial é mais comum nas comarcas? Toda comarca tem o juizado. Aí, ele pode não ser uma vara específica do juizado. Então, por exemplo... Mas algum juiz vai responder por ele? Um juiz vai responder por ele. O que às vezes acontece é que se não tem uma vara específica do juizado, ela é junto com as outras, às vezes os benefícios do juizado acabam que infelizmente se perdem um pouco, porque não tem uma vara própria para ele. Aqui em Caratinga não, a gente tem uma vara específica do juizado e aí isso ajuda muito. Doutor Max, a pandemia certamente deu mais trabalho para o juizado especial, né? Porque as pessoas presas em casa, conversando menos, e aí passagem aérea que foi cancelada, hotel que estava reservado, casamento que não aconteceu. Eu imagino que uma chuva de processos surgiram aí, né? Foi, Eugênio. A pandemia ela representou realmente um incremento de ações, né? Um aumento de ações, pelos motivos que o senhor falou mesmo, né? Primeiro que gerou uma crise econômica muito grande, né?
e uma crise econômica grande numa situação do Estado brasileiro que já vinha de dificuldade financeira e níveis de desemprego muito altos. Então, as cobranças de dívida aumentaram demais, problemas de contrato, né, de realmente isso, né, serviços de formatura, de casamento, de festas em geral, contratos desfeitos, passagens aéreas, tudo isso representou, até hoje, nós temos um passivo de pandemia a ser resolvido, em vias de ser resolvido. Por isso que a gente recomenda, preconiza no juizado que sejam tentados todas as formas de solução do conflito possíveis antes de ingressar com uma ação no juizado. O ingresso da ação no juizado ele é permitido, é lícito, é uma via de acesso ao cidadão, mas ele deve ser reservado sim para aquelas situações em que o conflito não pode ser resolvido de outra forma. Deixar para o juizado aquilo que realmente a justiça tem que resolver. Eu ia aproveitar para falar sobre isso por conta da própria pandemia, porque na pandemia as pessoas ficaram aí durante um longo tempo mais reclusas, né, se encontrando muito menos, evitando se encontrarem, e aí assim, eu acho que a solução de conflitos assim no cara a cara, vamos chamar assim, diminuiu, e as pessoas também parece que estão, sei lá, se isso é uma coisa mundial que está acontecendo, as pessoas estão conversando menos, né, se agredindo mais, não sei, não está uma coisa boa. Então eu imagino que essa popularização da justiça, por exemplo, é uma coisa que a pessoa acaba levando para lá algo que ela resolveria numa conversa, quer dizer, chama o vizinho, vamos conversar, vamos resolver essa questão aqui, não, vai para a justiça. Então, assim, qualquer coisa está indo para a justiça também, né? Exatamente. O senhor colocou uma coisa que é muito recomendada tanto pelo nosso tribunal quanto pelo Conselho Nacional de Justiça, que é isso, é buscar resolver o conflito de uma forma amigável, por meio de uma conversa. Até porque, se a pessoa ingressar com uma ação no juizado, a primeira medida vai ser tentar fazer um acordo entre elas. E só prosseguir o processo se não houver um acordo. Agora, para isso, a pessoa, para tentar um acordo com o outro, ela não precisa necessariamente da intervenção da justiça. Então, se ela tem um conflito com o vizinho por conta de uma cerca, por conta de um animal que escapou, ou por conta de uma batida de carro, ou com um contrato com uma empresa de fotografia, uma questão de passagem aérea, o ideal seja a pessoa tentar resolver aquele conflito por meio de uma conversa, por meio de um acordo, né? Um cede de um lado, um cede de outro. Apenas se isso não for possível mesmo, aí sim ingressar com uma ação judicial. E em matéria de consumidores, especificamente falando, que é uma área que o juizado tem uma atuação muito expressiva, a nossa recomendação hoje é que as pessoas tentem, além de tentar diretamente conversar com o fornecedor para resolver o conflito, utilizar uma plataforma que é uma plataforma do Ministério da Justiça, que é uma plataforma que tem um êxito muito grande em solução de conflito, que é a plataforma consumidor.gov.br. A maioria das grandes empresas está cadastrada nessa plataforma, a maioria dos bancos, das empresas de passagem aérea, de telefonia. A pessoa entra nesse site, né, consumidor.gov.br, ela vai fazer um cadastro, ela vai procurar a empresa em relação à qual ela tem o problema, e aí lá por meio dessa plataforma ela vai colocar a queixa dela, anexando os documentos referentes ao problema dela, e a empresa vai ter um prazo para dar uma resposta. Grande parte das questões se resolve ali. Se resolve. A não ser que a pessoa queira uma indenização por danos morais, coisas desse tipo, aí o nível de eficiência de acordos é menor. Agora, se é um reembolso, se é um produto danificado, um produto que não veio, uma passagem aérea para ser devolvida, às vezes uma negativação do nome que ocorreu por engano, muitos desses casos são resolvidos por meio dessa plataforma. Mas essa plataforma ela ainda não está sendo utilizada como ela poderia e deveria ser. Muito bem. Bem na linha do PROCON. Bem na linha do PROCON, exatamente. Porque o PROCON também é um órgão assim, você chega lá aliás, nem está funcionando o PROCON? O PROCON funciona. O PROCON funciona, mas o que a gente nota no juizado é que dificilmente as pessoas procuram o PROCON antes de ingressar com a ação. E como o ingresso no PROCON não é considerado, via de regra, obrigatório, então muitas pessoas preferem ir diretamente à justiça. Mas a nossa recomendação é que procure resolver o conflito, seja por meio diretamente com o fornecedor, seja por meio do PROCON, seja por meio da plataforma, tentar resolver, porque isso é mais benéfico para todo mundo. Até porque assim, não adianta ficar enchendo lá o juizado de processo, porque quanto mais processos lá, quer dizer,
o senhor está lá, o senhor tem que tentar liberar mais do que entra. Quer dizer, se chegar uma enxurrada de processo, é processo que vai ficar parado mais tempo, com certeza. Eu acho que esse é um problema, Eugênio, que a gente tem verificado, acho que de uma forma geral na sociedade, que é isso. É uma sociedade que está migrando muito para o digital e perdendo esse tete a tete. Então a pessoa, às vezes, ela não quer nem ouvir o outro lado, ela já prefere obter uma sentença. Mas, na verdade, o que a gente busca é o inverso. É buscar essa aproximação entre as pessoas, buscar um acordo, porque às vezes um acordo, quando ele é negociado, ele é mais aceito intimamente do que às vezes uma imposição do Estado. Aí as pessoas também precisam entender que, mesmo que ele prefira esse caminho, no final, a proposta do juizado é a conciliação, né, doutor? A proposta do juizado é a conciliação. Então, o que a gente recomenda em todas as esferas, seja quando ingressa a ação, a gente procura fazer um acordo. Se é preciso fazer uma audiência para ouvir as testemunhas antes, a gente tenta um acordo novamente. O caso é julgado, às vezes a outra parte entra com recurso, pode haver um acordo ainda nessa fase. Então, o que a gente procura é sempre fazer um acordo. Bacana. Doutor Max, infelizmente nosso tempo acabou, foi muito bom recebê-lo aqui, agradeço muito o senhor tirar um tempo aí no seu árduo trabalho aí para poder conversar conosco. O senhor tem um minuto aí para suas considerações finais, o senhor vai se dirigir para essa câmera aqui, deixar o seu recado aí para os telespectadores e para os internautas. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer o convite, dizer que foi um prazer estar aqui, admiro muito o seu trabalho, Eugênio, e dizer que Caratinga é uma cidade muito boa para se viver, para se trabalhar, foi muito bem recebido, e dizer que o Juizado Especial de Caratinga está de portas abertas para atender a população. Bacana, doutor. Muito obrigado. Prazer que a gente Estamos encerrando mais um Começo de Conversa. A você, o nosso muito obrigado pela companhia e pela audiência. Até a próxima, se Deus quiser.